Mais uma subscrição importante aqui no canal, a gente está cobrindo todas as emissões mais importantes. E hoje é a vez do REC R11, um fundo de papel que vem ganhando muita atração no mercado e que realmente tem um perfil um pouco diferente de outros fundos de papel que vem crescendo bastante. E vou logo falando que esse é o melhor vídeo que você vai encontrar na internet sobre REC R11. Porque eu falo tudo aqui nesse vídeo. Eu vou falar sobre o portfólio do fundo, vou falar sobre um comparativo com outros fundos de papel, vou falar sobre todo o pipeline que eles estão querendo alocar e não só vou mostrar esse pipeline, mas eu vou destrinchar de uma forma que você não vai ver por aí, fazendo comparações com o próprio portfólio e simulações futuras. Então tem tudo, tem cronograma, números da emissão e obviamente minha opinião no final, como eu faço em todos os vídeos de subscrição, se vale ou não a pena entrar nesse tipo de fundo. E assim, o REC R11 é um fundo, como eu falei, um pouco diferente, porque ele é um perfil middle risk, ou seja, ele não está investindo muito em um perfil um pouco mais arriscado com um retorno bem alto. Só que de qualquer jeito ele vem entregando muito bem. Vou colocar aqui um gráfico de dividendos na tela. São 12,53% de dividend yield nos últimos 12 meses e tem uma entrega muito significativa aí entre os meses de outubro e fevereiro. E assim, o fundo vem crescendo bastante também. E isso se deve muito por causa dessas emissões. Vou falar dessa emissão agora, que é a 10ª, mas a última, que foi a 9ª, foi de um sucesso completo. Eles quiseram alocar, já contando com lote adicional, 423 milhões de reais e foi 100% captado todos esses recursos, tanto o lote adicional tanto quanto os 352 milhões que eles queriam. E essa emissão também eles estão querendo já captar 504 milhões. E esse sucesso recente veio muito por causa da REC Gestão de Recursos, que pegou o fundo da antiga UBSR 11. Algumas pessoas que têm um pouco mais de tempo no mercado, né, um pouco mais de um ano aí, lembram desse fundo. E assim, eu fui tentar olhar, realmente abrir todos os últimos relatórios para tentar ver esse crescimento. E eu abri um de julho de 2020, vou até colocar aqui uma print de lado, com o PL, patrimônio líquido do fundo, de 666 milhões. E hoje já está mais ou menos em 1,35 bilhões de reais. E aí eu gosto também de comparar com outros fundos. Então eu abri o Funds Explorer, um ranking ali uma ferramenta de ranking que a gente consegue ver em que lugar os fundos estão de acordo com algumas variáveis, e vou compartilhar aqui minha tela para mostrar para vocês. Vou deixar o link na descrição do Funds Explorer. Esse vídeo não é patrocinado, é só realmente uma ferramenta que eu gosto muito. E aí compartilhando aqui um pouco a minha tela. Essa já é a página de rankings, então você pode ir aqui em cima no seu desktop ou no seu notebook em ferramentas e rankings de FIIs. E aí o que eu gosto de fazer? Eu gosto de comparar, a primeira coisa que eu gosto é comparar realmente fundos do mesmo tipo, né? Então não vale a pena você comparar um fundo de papel com, por exemplo, fundo de shopping. Então já tiro todos aqui, boto os fundos de papel. Aqui eles botam títulos e valores imobiliários, então tem fundo de fundos também, mas tudo bem. E aqui eu vou, para esse vídeo aqui, para esse objeto de estudo, a gente comparar um pouco do patrimônio líquido, do quanto que realmente o fundo cresceu. O REC R11, hoje, deixa eu organizar aqui, está em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sétimo lugar aqui com 1,35 bilhões de patrimônio líquido. Só que com a nova emissão que eles querem captar 504 milhões, esse valor pode realmente chegar perto dos 2 bilhões. O CPTS 11 também está fazendo uma emissão, tem vídeo aqui no canal, vou colocar um card acima. De qualquer jeito, está ali figurando entre os top 7, está acima de um valor, de um patrimônio líquido do HGCR, que já tem muito tempo de mercado. Realmente significa muito para um fundo que nem o REC R11, significa muito para o crescimento nos últimos meses. E assim, claro que só o patrimônio líquido não é uma variável única que você precisa analisar, só que o tamanho do fundo realmente significa muito em relação a emissões com sucesso e o quanto que o fundo tem de pulverização de riscos. E continuando essa linha de raciocínio de riscos, vou colocar aqui um gráfico na tela do IGPM dos últimos 12 meses. O IGPM é um dos nossos índices de inflação, né? E ele está em um patamar histórico, já batendo ali 32% acumulado em 12 meses. E todas essas porcentagens, algumas empresas que têm os CRIs, né, que eles precisam pagar aquela taxa mensal mais uma outra taxa. E como está muito elevado, isso aumenta o risco de inadimplência. E o REC R11 é diferente de vários outros fundos, vem entregando bem, mas não investe no IGPM. Vou colocar, por exemplo, que eles mais
mais investe, que é o IPCA, nosso índice principal de inflação. Vou colocar aqui também outro gráfico na tela, comparando, que você consegue comparar aí a diferença entre o IPCA e o IGPM. Com isso em mente, a gente realmente consegue afirmar aquela questão do middle risk. Vou deixar um outro print na tela falando da alocação do REC R11 de acordo com o último relatório gerencial. Eles investem 49% dos CRIs deles em IPCA, que é a inflação, e 30% em CDI, né, que está atrelado à taxa Selic, que está mais ou menos ali em 3,4% atualmente. Então, realmente é um perfil bem menos risco do que, por exemplo, fundos que têm atrelado ao IGPM ali 50%, 60%, como alguns outros fundos que eu já falei aqui, DEVA, HCTR11, que tiveram essas fases. Nessa alocação, 10% apenas em IGPM. Então, com essa abordagem inicial, a gente consegue entender um pouco mais o perfil. Agora, bora falar do pipeline e bora para o vídeo falando de toda a emissão. Um destaque muito positivo que eu vi aqui é que essa é uma emissão 476. Se você não está familiarizado ainda, essa é uma oferta restrita à base de cotistas, ou seja, ou você participa da emissão ou você perde ali os seus direitos de subscrição. Até aí tudo bem. Esse tipo de emissão ela é muito mais rápida, ela tem menos custos e às vezes, na verdade, às vezes não, a maioria das vezes, a gente vê fundos desse tipo não botando um pipeline de alocação. Só que o REC R11 fez isso. Em seu fato relevante, eles botaram todo o pipeline de ativos alvos que eles estão querendo. Vou colocar uma print aqui na tela. Tá preto e branco, mas a gente consegue abstrair algumas informações aí bem legais. Eles colocaram uma tabela ali na direita de indexador, que é bem importante, que fala ali da alocação em IPCA e em CDI, 81% IPCA e 16% em CDI. Isso vai um pouco em linha com aquele gráfico que eu mostrei de alocação atual do REC R11. Só que para ir além, como eu falei, não só mostrar para vocês a alocação, eu montei aqui algumas informações bem úteis e espero que vocês gostem. Então, a primeira coisa que eu fiz, eu peguei essa tabela e eu fiz uma simulação com uma alocação completa de todos esses ativos alvos referente à alocação principal, a alocação atual, e ver quanto que vai ficar em IPCA e em CDI. E aí eu vou colocar aqui um gráfico na tela bem interessante para vocês. Na esquerda, em cima, a gente vê o gráfico por indicador desses ativos alvos, embaixo o atual, e aí na direita uma projeção já mesclando os dois com a média ponderada, né, com um fundo com patrimônio líquido atual de 1,35 bilhões e os ativos alvos entrando aí de 554 milhões. Isso aqui é só uma projeção, só uma simulação realmente para vocês terem noção de quanto vai ficar, de quanto pode ficar o IPCA. Obviamente que às vezes um ativo alvo aí não vai participar, isso muda tudo. De novo, é só uma projeção, mas é bem legal a gente realmente fazer isso para saber se você está ou não em linha com a emissão. Indo além de indexadores, a gente também tem ali os segmentos, que o REC R11 investe em vários. Desses ativos alvos, vou colocar uma print na tela que eu separei de todos os segmentos que eles querem investir. Então, incorporação, pulverizado, varejo, multipropriedade. Isso tudo aqui não é objeto desse vídeo, só que cada vez mais eu quero falar aqui, né, em vídeo de fundos imobiliários do tipo papel, sobre esses tipos de segmento que às vezes você não tem muita familiaridade. Minha dica é pesquise de um por um para você realmente entender o que é um CRI lastreado pulverizado, um CRI de multipropriedade, um CRI loteamento, enfim, isso você realmente vai conseguir crescer bastante o seu conhecimento e, obviamente, eu vou falar ao longo do tempo no meu canal aqui vídeos específicos desses tipos. E isso remete muito à diversificação, por isso que isso aqui é muito importante. Vou colocar outro gráfico aqui, fechando essa sequência em termos de diversificação, da alocação do REC R11 em relação aos tipos de CRIs que eles investem. Então, atualmente tem 33% em incorporação, 24% loteamento, 14% pessoa física, 3% investimento imobiliário. Vocês podem ver todos aí, realmente é um CRI com bastante diversificação. E, além disso, você sempre tem que ficar de olho se um CRI está desbalanceando ou não. Hoje, o REC R11 investe em 68 CRIs. Vou deixar aqui embaixo só uma print do CRI que eles mais investem, que representa 7,7% de todo o portfólio do REC R11, que é uma debenture para HFIS. Então, 7,7% eu acho que não é nada demais, tem outros fundos aí com um pouquinho mais, e além disso tudo, vai entrar mais recursos, vai entrar mais patrimônio líquido e mais ativos. Então, dentro disso tudo, validado, eu acho, na minha opinião, que é um fundo bem diversificado. Como eu já falei, a captação máxima dessa emissão aqui ficou em 504 milhões de reais. Quando a gente compara com essa pipeline, é de 554 milhões. Então, algum ativo-alvo deve ficar
de fora, mesmo se a alocação for 100%, de qualquer jeito isso mostra planejamento, isso mostra ali uma gestão ativa. E gestão ativa é o que eu procuro também para justificar taxas de administração. Eu sempre gosto, como eu falo, comparar com outros fundos. Então vou deixar aqui um comparativo de taxas de administração mais gestão de vários fundos de papel. Só uma curiosidade, eles não falam que eles cobram uma taxa de gestão, eles falam que eles cobram uma taxa de administração de 0,2%, mais uma taxa de consultoria. E para mim, essa taxa de consultoria é basicamente ali a mesma coisa que taxa de administração, mas eu acho isso uma excelente pergunta para fazer em uma futura live para a gestora. Eu realmente vou convidar eles, vamos ver se a gente consegue marcar essa live e perguntar realmente qual é essa diferença entre taxa de gestão, administração e consultoria. Eu sei algumas das diferenças, mas escutar de uma gestora mesmo, acho que realmente a gente vai poder aprender bastante. De qualquer jeito, eu incorporei esse 0,2 com 1% ao ano e aí você consegue ver todo o comparativo. Falando agora de números da emissão e de todo o cronograma. Então, como eu falei, uma oferta 476, captação máxima de 504 milhões de reais e uma captação mínima de 9 milhões, quase 10 milhões, realmente captação mínima, quase certeza que eles passam. Por curiosidade também, se não cumprir a captação mínima, a emissão é cancelada, mas eu acho que o risco disso aqui é quase zero. Já o valor da emissão ficou em R$ 98 e eles não colocaram a diferença entre o que vai entrar para o fundo e quais são as taxas. Eu acho que isso é fundamental, a transparência de você colocar isso. E na última emissão, eu olhei até o anúncio de encerramento para procurar se realmente tem esse valor e eles não colocaram. De qualquer jeito, como é uma oferta 476, eu acredito ali que está mais ou menos em 2%, o que está em linha com o valor patrimonial por cota atual de R$ 95,23. Lembrando que o valor de fundos de papel está muito lastreado ao que se paga e ao valor dos CRIs, ou seja, ao valor patrimonial completo por cota, então é muito importante a gente comparar isso. Além disso, outro número importante, a proporção de preferência ficou em 30,1%. Isso é importante para você saber a quantidade de cotas que você tem direito. Vou deixar aqui um cálculo mostrando se você tiver, por exemplo, 25 novas cotas, você multiplica por esse fator 0,301 e você tem direito a 7 novas cotas, já desprezando tudo que tem depois da vírgula. Isso é importante você fazer. E agora bora falar um pouco do cronograma. Vou colocar aqui na esquerda. Lembrando que todo vídeo de subscrição aqui a gente faz uma colinha gratuita e a gente não pede nome, a gente não pede e-mail, a gente pede nada. Você pode clicar no link na descrição que a gente tem essa colinha e lá você pode baixar em formato de imagens, caso você queira acompanhar a emissão e não ter que voltar em algum vídeo ou voltar em algum site para você relembrar essas datas. A data base dessa emissão aqui ficou em 19 de maio, provavelmente quando você estiver assistindo esse vídeo já passou, mas eu estou optando por lançar esses vídeos um pouco depois ou no dia da data base para realmente entregar o máximo para vocês, então faço muita pesquisa. O período de preferência ficou entre 24 de maio e 7 de junho, então é um período até razoável para você ir lá na sua corretora e falar que você quer subscrever suas cotas, você tem que fazer isso, lembrando sempre, e a liquidação é depois, no dia depois, dia 8 de junho. Como o período de sobras começa dia 10 de junho, provavelmente entre o dia 8 e o dia 10, provavelmente dia 9 de junho, eles falam a proporção de sobras por fato relevante. Então eles vão soltar um fato relevante falando de todas as sobras das pessoas que não participaram e caso você participou do período de preferência, você pode aumentar ainda mais de acordo com as sobras. Essas sobras vão do dia 10 ao 16, então é um período menor para você poder subscrever e a liquidação vai no dia 23 de junho para a corretora tirar os recursos da sua conta. E aí chegamos na pergunta mais importante desse vídeo, se é que vale ou não a pena entrar nessa emissão. E vou ser bem transparente com vocês. Primeiramente, eu não sou cotista do REC R11. Primeiro, porque depois que houve a troca de gestão, eu pensei, vou me distanciar desse fundo por bastante tempo. E isso um pouco mudou de acordo com os relatórios gerenciais. Realmente eu estou muito de olho, tá no meu radar investir em REC R11. E nada do que eu vou falar aqui é uma recomendação de compra ou de venda. Nem para você vender, porque eu acho que não vale a pena ainda, porque eu quero dar mais tempo para o fundo, e nem para você comprar, porque eu acho que tem vários sinais positivos. Em toda a minha pesquisa eu não vi nenhum sinal vermelho, nenhum sinal alarmante ali que fale, poxa, eu não quero investir nisso aqui. Eu só não vou investir baseado no meu portfólio atual. Eu estou bem carregado de fundos de papel e bem carregado de inflação também através de alguns fundos, por exemplo, como o Iridium. Só que ele tem com certeza uma posição em vários tipos de carteira com seu risco calculado. Eu sempre falo disso aqui, um risco calculado
tenha um portfólio de FIIs que você olhe para alguns FIIs e você fale, poxa, esse fundo imobiliário aqui não está aqui só para me dar renda, ele está com uma posição estratégica de acordo com o seu perfil. Isso é o que eu busco. E além disso, eu sei que nem todo mundo investe no buy and hold, tem a construção de patrimônio para o longo prazo, algumas pessoas buscam alguns lucros no curto prazo. Então não vale a pena, que eu sempre vou falar também agora, o ágio entre a emissão e o que está sendo negociado. Então no momento que eu estou gravando esse vídeo, está sendo negociado a R$ 104,40, dividindo pelos R$ 98 da emissão, isso dá um ágio ali de mais ou menos 6,5%. Para quem busca um pouco o curto prazo, 6,5% é significativo. Claro que você precisa calcular o imposto disso, mas até isso, no curto prazo, também é um sinal positivo. Então, para mim, vale a pena se você já é cotista, se você já tem seu risco calculado, é um fundo que vem realmente entregando muita consistência e entregando bons dividendos, conforme eu falei lá no início do vídeo, eu falei muita coisa aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem visto qualquer valor aqui, se vocês tiverem aprendido qualquer coisa, dê uma moral lá, se inscreva no canal, curta esse vídeo e siga a gente no Instagram, @ohenriquedutra, que a gente está compartilhando muita coisa lá também. Um grande abraço e até a próxima.